Nesse vídeo você irá descobrir qual o melhor tipo de ação para você comprar. Ação ordinária, ação preferencial ou ação unit. Vai entender qual é a vantagem de cada uma delas e vai ver também na prática qual delas trouxe a maior rentabilidade para você poder adicionar na sua carteira. Uma ação nada mais é do que um pedaço de uma empresa. E quando você compra uma ação de uma determinada companhia, você está se tornando sócio daquele negócio. E na prática, você já deve ter verificado que existem diferentes códigos para uma ação de uma mesma empresa. Por exemplo, tem ações com final 3, final 4, final 5, final 6, final 11, enfim, existem todos esses tipos de numeração. E para cada um desses números, vão existir vantagens e desvantagens na hora de você adicionar na sua carteira, e eu vou pegar como exemplo aqui algumas empresas que eu deixei listadas, como por exemplo o Banco Itaú, que tem as suas ações de código ITUB3 e ITUB4. Cada um desses dois tipos vai oferecer para você um ponto positivo e um ponto negativo, e dependendo do seu objetivo como investidor, pode fazer sentido comprar a ação de final 3 ou final 4. O mesmo se aplica para o Banco Banrisul, que tem as suas ações BRSR5 e BRSR6, e o mesmo também se aplica para a Taesa, que tem as suas ações com final 11, TAE-E11. E qual que é a diferença entre cada um dos tipos? O primeiro tipo de ação são as ações ON, que são as ações ordinárias que têm o final 3. Essas ações têm como principal ponto positivo o direito ao voto na Assembleia. E é claro que o seu voto terá como peso a quantidade de ações que você tem. Se você tem uma única ação dentre 1 bilhão de ações, o seu voto terá uma representatividade muito pequena. Mas à medida que os anos forem se passando e você for comprando novas ações, naturalmente o seu voto vai aumentar de peso. E pelo fato de dar direito ao voto, os controladores da empresa possuem as ações final 3. E a principal vantagem, o principal ponto positivo das ações ordinárias está no fato de que todas elas têm por obrigação, independente do segmento de listagem da empresa, dar para você 80% de tag along. E o que é o tag along? Nada mais é do que uma proteção que o acionista minoritário, que é você no caso, tem para caso a empresa decida vender o seu controle. E o tag along nada mais é do que a obrigação que aquele novo comprador tem de oferecer para você o mesmo preço ou pelo menos 80% do preço que ele ofereceu para o controlador por cada ação individual. Por exemplo, se uma outra pessoa, uma outra empresa quer comprar as ações do controlador por R$10, se aquela ação que você tem, que no caso é uma ordinária, tem 80% de tag along, esse novo comprador vai ter que oferecer para você também pelo menos 80% do valor inicial, que nesse caso são R$8. Porém, na maior parte dos casos, as ações ON possuem 100% de tag along, o que é uma proteção muito boa para o investidor de longo prazo. E dando 3 exemplos de ações ordinárias, nós temos a do Banco Itaú, ITUB3, temos da Taesa, TAE-E3 e também temos a PetroRio, PRIO3. Entendendo que é uma ação ordinária, podemos partir para o segundo tipo, que são as ações PN, as ações preferenciais, que geralmente possuem o final 4. A principal vantagem desse tipo de ação está no fato de ter uma preferência no recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio, mas é claro que tudo vai depender de empresa por empresa. Essa informação detalhada você consegue encontrar no estatuto social daquela companhia, que está presente no seu site de relação com investidores. Mas geralmente, esse tipo de ação acaba distribuindo 10% a mais de dividendos em comparação às ações ordinárias. O ponto negativo está no tag along, que essas ações PN geralmente não possuem a obrigação de oferecer para você 100% e muito menos 80%. Existem empresas que não oferecem tag along nas suas ações preferenciais, mas isso vai depender novamente de cada empresa em específico. Você deverá verificar empresa por empresa para conseguir confirmar essa informação. E apresentando 3 exemplos de ações preferenciais com final 4, nós temos o Itaú, ITUB4, nós temos a Taesa, TAE-E4 e também a Gerdau, GGBR4. Além das ações preferenciais tipo 4, nós temos também empresas que optam por, ao invés de ter essa preferencial tipo 4, emitir 2 tipos de ações preferenciais, que são chamadas de preferenciais tipo A e preferenciais tipo B. Nesse caso, podem ser resumidas como PNA e PNB, que possuem final 5 e final 6, respectivamente. E a vantagem e desvantagem das ações tipo 4 também se aplicam a PNA e PNB. Elas possuem preferência no recebimento de dividendos, por outro lado, não possuem a obrigatoriedade de ter
tag along. E como exemplo de ações preferenciais tipo A e tipo B, eu posso citar a Copel CPLE5 e CPLE6. E é importante destacar que a diferença entre a PNA e PNB também pode ser encontrada no Estatuto Social da empresa e vai depender de companhia para companhia. E pegando como exemplo a diferença entre a CPLE5 e CPLE6, eu entrei no Estatuto Social da empresa, como você pode estar vendo, e peguei justamente a diferença dessas ações para as ações ordinárias, como você pode estar vendo agora. O dividendo a ser pago por ação preferencial classe A e classe B será no mínimo 10% superior ao que for atribuído a cada ação ordinária, e aqui eles colocam também alguns informativos da onde que surgiu essa regra. E essa informação é muito simples de ser achada, basta você digitar no Google Estatuto Social, digitar o nome da empresa, nesse caso Copel, entrar no site de relação com investidores, clicando no primeiro link que aparecer e baixar o PDF. Dessa forma você consegue encontrar de maneira bem detalhada a diferença entre a ação preferencial tipo A e tipo B. Por fim, nós temos as ações Unit, que nesse caso são as ações que finalizam com o número 11. As ações Unit não são muito bem um tipo de ação, são mais um agrupamento, é um conjunto, é uma combinação de ações ON e ações PN. Por exemplo, a empresa Taesa, eu citei como caso de ter uma ação TAE E3, que é a ação ordinária, TAE E4, que é a ação preferencial, mas também eles possuem as units, a ação TAE E11, que inclusive é a mais conhecida. E essa ação TAE E11 é equivalente a você comprar uma ação ON e 2 ações PN. E qual que é a vantagem desse tipo de ação? Geralmente, essa ação possui mais liquidez, ou seja, tem um maior volume de negociação em comparação aos outros dois tipos. Se a ação ON oferecer para você 100% de tag along, a ação Unit também vai acabar oferecendo, o direito ao voto também acaba sendo oferecido e também oferece a preferência de dividendos no caso da empresa ter uma ação PN dentro desse agrupamento de Unit. E qual na prática é o melhor tipo de ação para você comprar a ação ON, PN, PNA, PNB, Unit, enfim, qual acaba sendo a melhor opção? E a resposta é que depende. Depende do objetivo pelo qual você está investindo o seu dinheiro no mercado de ações. Se o seu objetivo é comprar uma ação e segurar para o longuíssimo prazo, sem fazer nenhuma venda, a melhor opção é você comprar as ações ON. Isso porque, na maioria dos casos, as ações ON oferecem para você 100% de tag along. E quando você compra uma ação pretendendo ficar com ela na sua carteira por 10, 20, 30 anos, o fato de você ter essa proteção do tag along acaba sendo muito mais significativo do que você ter liquidez, por exemplo. Por outro lado, se você acaba rotacionando mais a sua carteira, você fica com uma ação por exemplo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, tendo uma gestão mais ativa do seu patrimônio, que é uma estratégia muito funcional, a melhor opção é você pegar aquelas ações de maior liquidez. Se a ação só tem ON, você vai comprar ON. Se a ação tem ON e PN, geralmente a maior liquidez está na PN. Por outro lado, se a ação tem Unit, a melhor opção é você acabar pegando as Units, porque é lá que acaba geralmente ficando a liquidez. E vamos fazer uma comparação prática começando com as 3 ações da empresa Taesa. Como você pode estar vendo, TAE E3, TAE E4 e TAE E11. E eu peguei o histórico de liquidez para cada uma dessas ações nos últimos 30 dias, pegando a média de negociação nos últimos 30 dias. A ação final 3, a ação ordinária, teve uma liquidez média de R$ 846 mil por dia. A ação final 4, preferencial, uma liquidez de 1,5 milhões por dia. E por fim, a ação Unit teve uma liquidez de 47 milhões de reais por dia. Então fica muito claro que se você precisa movimentar ativamente a sua carteira, a ação Unit é a melhor, porque ela negocia 47 milhões por dia. Por outro lado, se você está comprando ações todos os meses e pretende se tornar sócio da Taesa para o longuíssimo prazo, segurando as suas ações por 10, 20, 30, 50 anos que seja, a melhor opção é você comprar a ação ordinária, mesmo que ela tenha menos liquidez, porque ela vai oferecer para você, em tese, uma segurança maior. A segunda empresa que eu trouxe para comparação é do Banco Itaú. Nós temos Itub3 e Itub4. Nesse caso, o que a gente pode perceber? Itub3, a ação ordinária, tem uma liquidez de 27 milhões por dia, já o Banco Itaú 4, preferencial no caso, o Itub4, possui uma liquidez de 850 milhões por dia. A gente percebe que o padrão se repete, a ação preferencial tem uma liquidez muito maior,
Porém, a ação ordinária também tem uma liquidez muito boa, 27 milhões de reais. Então, nesse caso, se você está comprando pensando no longuíssimo prazo, a ação Final 3 acaba sendo, evidentemente, a melhor opção. Por outro lado, se você pretende rotacionar sua carteira, a ação ordinária também é uma boa opção, porque a liquidez também é muito boa, 27 milhões de reais. E eu tenho certeza que para 99% de quem está assistindo esse vídeo, uma liquidez de 27 milhões por dia é mais do que suficiente. E para poder confirmar de fato qual o melhor tipo de ação, eu trouxe uma comparação histórica de rentabilidade entre os 3 tipos de ação da Taesa, TAE3, TAE4 e TAE11, e também em relação aos 2 tipos de ação do Banco Itaú, e vamos começar essa comparação com as ações da Taesa. TAE11 rendeu nos últimos 5 anos, de forma acumulada, somando valorização e dividendos, 86,11%. TAE4 rendeu 86,25% e TAE3 rendeu 86,59%. Então a gente percebe que nesse caso a diferença é muito pequena, então em termos de rentabilidade não vai fazer nenhuma diferença em qualquer uma delas que você investir. E agora, pegando as ações do Banco Itaú, nós temos que nos últimos 10 anos, um período um pouco maior, as ações ITUB4 preferenciais renderam 227% e as ações Final 3 e ITUB3 renderam 248%, o que é uma diferença irrisória e que na prática não vão mudar muita coisa. E um ponto bastante importante de ser citado para você que está buscando dividendos é que não faz muita diferença também entre você comprar as ações ON e as ações PN. Por mais que as ações PN tenham uma preferência no recebimento de dividendos, isso não significa que a relação entre o preço que você pagou por ação e o dividendo recebido será maior. Isso porque, geralmente, o mercado reajusta o preço da ação ordinária, já considerando que vai ter um recebimento de dividendos menor. Sendo assim, como você pode ter visto na prática, a rentabilidade da ação ON pode acabar até sendo maior, considerando a valorização e dividendos, como foi o caso do Banco Itaú e também no caso da Taesa. Portanto, se você está buscando dividendos, você não tem que olhar só para o fato da ação CPN ou o fato da ação C-Unit. E se além de saber quais são os principais tipos de ação, você quer aprender na prática a encontrar as melhores ações para adicionar na sua carteira, tanto ações brasileiras quanto ações no exterior, eu tenho um curso de investimentos completo, onde lá você aprenderá a fazer justamente isso. Dentro do treinamento, você vai ter acesso a um método prático automatizado para selecionar as melhores ações da bolsa. E com isso, investir de uma forma mais segura, mais rentável, sem precisar ficar horas e horas estudando e analisando sobre o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code que estará aparecendo agora na sua tela e entrar no site, ou clicar no primeiro link que estará na descrição desse vídeo. Então esse foi o conteúdo de hoje, onde você aprendeu a como diferenciar os diferentes tipos de ação. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino, para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado, para você saber exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.